Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o João Marcos, que nem fica tão empolgado mais quando vai tirar férias no Nordeste. É mais ou menos assim, vou ali na casa da mamãe. Rapaz, eu não fico mais não, mas minha filha fica animadaça, cara. É festa total. Mas, né, Nordeste é casa, Pra praticamente. nós, simples mortais do Sudeste, quando a gente vai pra lá, é um acontecimento, cara. Eu e Juliana postamos fotos ainda de 2016. Quando fomos Vai lá. postar pra sempre. O resto do Brasil se programa um ano para passar 2 semanas no Nordeste. É um programa um ano pra passar 3. Mas é isso aí, pessoal. Eu sou o João Marcos, né? Vindo recentemente do Nordeste de férias. Estou aqui com o Reinaldo, que, como um bom sudestino, sonha em passar as férias no Nordeste, mas foi enviado pelo pastor para a roça passar as férias lá. E aí, Reinaldo, conta essa história direito. Boa noite, galera. É nóis, estamos juntos aí mais uma vez. Meu nome é Reinaldo e o lugar que o pessoal vem para sentir frio do Espírito Santo é onde eu chamo de casa. Então é isso aí. Meu nome é Reinaldo e, diferente dos outros, eu não estou de férias porque estagiário em janeiro está trabalhando normalmente, não é? E eu estou aqui com meu amigo Cebola, que aproveita as férias para voltar a praticar atividade física, fez um intensivo, um supletivo e já está quase graduando com a faixa preta. É isso aí, meu amigo Reinaldo. Fazer o quê, né? O sonho era estar no Nordeste, né? 3 semaninhas, né? Todos nós aqui, né? Tentar ser mordido por um tubarão, essas coisas assim. Pagar mais caro numa água. É isso. Mas eu sou o Cebola. Estou aqui com a Leia, que me obrigou a dar aulas de karatê na escola de férias da EBF da igreja. Brincadeira, hein? Por isso que eu deixei a chave com você. Enquanto você dá aula, eu tô curtindo minhas férias. Por isso que os alunos graduaram tão rápido, né? É, claro. Estudaram nas férias. É, intensivo de férias, cara. Intensivo de férias. E aí, pessoal, sou Leia. Estou aqui com o Guto, que eu também tô igual o Rei, eu também tô de férias não, tá, gente? Eu tô trabalhando porque quem trabalha em igreja, quem tira férias em janeiro é o pastor. E aí a gente fica para cobrir o pastor. Enquanto ele descansa, a gente trabalha. É isso aí. E eu tô aqui com o Guto, que não teve 1 minuto de paz nas férias dele. Porque quando ele foi passar no pedágio, faltava 45 centavos para ele pagar o pedágio. Ficou lá sendo o primeiro da fila, a galera buzinando atrás dele, até com a alma ajudou ele. O pobre não consegue nem tirar férias. Nossa, cara, esse foi um dos maiores perrengues da minha vida. Já acabei. Um dos maiores até agora. Até agora. Até agora. Caraca, bicho. Não, eu só faltou o dinheiro do pedágio porque eu perdi a entrada. Eu ia por um caminho, né, voltando de Guarapari. Eu ia voltar por Viana, o pedágio a R$4, né? Tava com dinheiro sobrando. E aí eu perdi a entrada de Viana e voltei pela Rodossol, cara. Aí chegou lá, o pedágio era o dobro. Eu falei, caraca, bicho, não tenho. Aí se não fosse o motoboy de bom coração me emprestar 45 centavos, eu tava lá até hoje naquele pedágio. É isso. A classe trabalhadora tem que se ajudar mesmo. Pois é, galera. Estamos aqui hoje nesse retorno das atividades do podcast. Hoje, no dia da gravação desse podcast, eu estou no meu último dia de férias e nada melhor do que gravar podcast sobre férias, né? E a gente vai contar aqui algumas histórias de férias, né? Vamos
tentar traçar aqui uma teologia das férias também. Mas antes nós vamos para o momento de salves e recados. Salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com você? Está no ar os salves e recados deste episódio de retorno das férias. Sim, nós estamos começando a temporada 2022 do podcast que vai pocar as suas ideias. Se você é nosso ouvinte antigo e está aqui nos acompanhando, muito bom ter você aqui. Um abraço no seu coração. Cola com a gente mais esse ano que tem muita coisa legal pra gente fazer. E se você é novo por aqui, deixe-me nos apresentar. Nós somos um podcast cristão, fala de temas teológicos, temos resenhas de livros, falamos de cultura pop, das séries do momento, de algumas séries do momento. Temos episódios muito bons de algumas séries da cultura pop já aí no nosso feed. Também falamos de atualidades, problemas atuais da igreja, problemas da sociedade à luz da visão cristã. Então, sinta-se à vontade. Se você quiser, dê uma olhada nos programas anteriores que nós já postamos aqui, tem mais de 70 episódios, tem devocionais aí que nós já gravamos também. Vai ser muito legal ter você maratonando a gente. Os primeiros episódios, preciso dizer, né, estão bem com a qualidade ruim da captação, a gente estava aprendendo a fazer, mas eu te garanto que tem episódios muito bons aí. E nós somos um podcast de Vitória, somos capixabas e por isso do nome, né? Que talvez você ache que é um erro de grafia. Não, é um trocadilho com a gíria local pocar, que significa estourar, dentre outras coisas. Neste ano é um ano muito especial pra gente, porque nós completaremos 7 anos de existência. Nós estamos aí já há bastante tempo, desde antes de ter esse boom aí nos podcasts que nós conhecemos hoje. E também nós chegaremos à marca dos 100 episódios, então a gente está muito feliz que este ano vai rolar muita coisa boa. E quem sabe a gente não faz um encontro presencial, uma confraria ou um churrasco para comemorar. Você também nos acha no Instagram, no Facebook, no Twitter, então nos segue lá nas nossas redes sociais para ficar por dentro do que nós vamos produzindo. E tem uma parada muito legal, se você é um ouvinte frequente nosso, você gosta da gente, do conteúdo que a gente posta, nós temos um grupo de ouvintes no WhatsApp. E esse grupo é muito legal, é um grupo que a gente realmente tem feito amizades ali, né? Que é um dos pilares desse podcast, é a amizade. A gente tem conseguido atrair gente que gosta das mesmas coisas que a gente para compartilhar junto com a gente. Ali a gente compartilha umas polêmicas do mundo gospel, a gente postar uns memes também, né? E a gente tá ali polemizando e dando risada juntos no nosso grupo do WhatsApp. Se você tem vontade de participar desse grupo, manda pra mim uma mensagem no direct. Procura a gente lá no Instagram, Pocando Suas Ideias, ou podcast, e me pede pra entrar no grupo que eu te mando o link, que vai ser muito bom ter você com a gente lá. Então é isso. Aproveita este episódio e se tiver alguma sugestão de tema, manda pra nós. Falou, valeu! Muito bem, estamos de volta aqui com os nossos amigos aqui para contar as suas histórias de férias, para a gente trocar uma ideia sobre férias. Queria que vocês, antes de mais nada, né? Você viu que nós estamos aqui com o Reinaldo, que já é sócio do podcast, já tem cadeira. Eu comprei uma cota, eu comprei ações. Para vocês, gente, olha só, eu vou revelar um segredo aqui, tá? O podcast, ele tem ações na bolsa. Eu comprei várias ações do podcast. Então eu participo constantemente, porque eu sou acionista. Rapaz. Majoritário. Pois é. O João Marcos foi o cara que conseguiu entrar, né? Não sabemos como.
mas tá aí. Ele gravou um e a gente não deixou ele embora. Reinaldo também tá igual na Caverna do Dragão. Não sai daqui mais desse Não, o podcast, Reinaldo, né? ele veio na moral, né? Ele comprou ações. Eu não, cara. Eu acho que foi uma... Como é que se diz? E agora fugiu a palavra, tá Não, vendo? você amaldiçoou o podcast, depois você entrou, né, Não cara? é, rapaz. Eu até hoje não entendo como é que pode. Eu gravei o último episódio do podcast, e passou uns 15 meses de ano sabático, né? E aí os caras me chamaram pra voltar. Eu não tô entendendo isso, não. Acho que tiveram uma Tinha alucinação que quebrar a maldição, né? Tiveram uma alucinação coletiva aí, fumaram baseado todo mundo junto, aí me chamaram. Polêmica. E o baseado tava estragado, viu? Fumei jamba vencida. Sommelier de baseado, meu Deus. Galera, vamos lá. Eu queria que vocês me ajudassem. Antes da gente começar, falar para os nossos ouvintes também sobre férias, que o Vini nem tá aqui, porque ele nem acabou ainda as férias dele. Então, Ele é fiel às férias, cara. só fazer essa Leva as menção, férias, ele leva as férias muito a sério. muito a sério. Vinícius é o tipo de trabalhador que faz as contas certinho para aproveitar as férias e esticar elas o máximo que der. Rapaz, mas ele ainda não tira 20 dias entre 12 de outubro e 2 de novembro, justamente para pegar quase 30 dias, né? Eu aprendi esse macete. Não, melhor do que o Vinícius, só o presidente da República que pegou férias e ainda meteu um atestado no primeiro dia de trabalho. Bom, né? Pega fogo, Brasil! Ah, rapaz. Por isso que a gente tá bem. Por isso que a gente tá bem. E tem aqueles pastores ainda que entram de férias, você liga pra ele pra dar um feliz aniversário. Por que você tá me ligando? Eu tô de férias. Eu Tá não vou... doido? Espero ouvir. Olha, Eu tô de férias, eu não posso resolver nada. Não, hora, pra dar feliz aniversário. Ah, tá bom. Esse cara já vai com a pedra na mão, né? Pai, sentiu o rancor aqui. Esse eu não Sentiu o dava rancor, mais parabéns nunca. eu nunca mais, velho. Também não. Nem pelo nascimento do filho. Esse aí Eu não tenho- merecia nem uma ligação. Eu tenho amigo que inclusive tá nessa gravação. Quando ele saiu de férias, ele saiu de todos os grupos da igreja. Ô, né? Quem foi, Guto? Você Quem sabe foi, que cara? inventa, mas não inventa, né? Eu nunca mais fiz isso, só Ué, pra deixar claro. Eu achava que era o padrão isso. Eu achava que fazer isso era o padrão, não é esse o padrão, não? É só pra quem pode. Beleza, Não. vamos lá. Ei, mas falando em férias, teve uma férias que eu tirei, como pastor de juventude, eu tirei no mês de agosto. No mês de agosto, meu batista é o mês da juventude. Nossa, Nossa, você tirou Eu completa. deixei tudo programadinho, todo mundo. Você assim, gosta de escala causar, né? pregação. Cara, fui-me embora, rapaz. Era o mês que eu consegui liberação no trabalho e Rita também, ó. Fui-me embora. Ah, tá. Porque eu ia falar agora, que aí você percebe a desconexão do sujeito com o trabalho dele. Você vê que o cara já tava querendo largar a juventude há muito tempo, né? Ah, ó. Mas só lembrando, pessoal, eu sou voluntário na igreja, né? Então tem que aproveitar no meu emprego qual é o mês que eles vão me dar férias para poder conseguir viajar. E foi o que eu consegui, foi agosto, né? É claro que eu aproveitei que era agosto, né? Opa, que pena que é Era agosto. só o mês que eu Poxa. trabalharia mais na igreja. Puxa, É. que tempo. Ah, poxa, agosto é o mês da juventude? Não sabia. Desde quando? Eu fiquei na expectativa de ser demitido, mas não me demitiram. Ah, desde quando que é mês da juventude em agosto na Batista? 150 anos. Ó, Gente, e aí? Vamos lá formular uma teologia das férias? O que férias tem a ver com Bíblia, com a fé cristã? Qual a importância das férias? Eu queria que vocês comentassem aí. A gente tá cada dia mais perto de ser cancelado. A gente quer arrumar uma teologia pras férias, gente. é isso, é muito bom isso, hein, gente? Parabéns. Estão caminhando no limite. A No gente, limite. a gente brinca no limite. Daqui a pouco vocês estão se inscrevendo pro Big Brother. Já não Olha, se inscreveram, né? Pra tirar férias. Eu acho que um personagem marcante, assim,
que a gente tem alguns, mas o personagem marcante, quando me vem à mente a necessidade do descanso, me vem à mente a figura de Elias. Elias, ele tinha acabado de passar por um movimento muito grande com o enfrentamento dos profetas de Baal. Ele tinha sido ameaçado e, óbvio, a gente não tem a linha do tempo, quanto tempo se passou em cada evento desses. A gente sabe que Elias, depois de ter uma vitória muito grande, ele recebe uma ameaça e ele é cheio de um temor e de um medo muito grande que faz ele fugir. Nessa fuga dele, a gente tem a figura do Elias sentado e dormiu. Elias dorme, o anjo acorda ele, manda ele comer, ele come, se alimenta, dorme de novo, o anjo acorda ele de novo, ele come outra vez, ele continua a jornada e ele vai para a caverna. Após o descanso, ele vai para a caverna, tem um encontro com Deus pessoalmente e ele recebe de Deus uma missão, ele entende isso. E a gente percebe que tudo isso aconteceu depois que Elias descansou. Então, eu percebo o descanso na jornada com Deus do profeta Elias como algo muito importante, porque assim, talvez sem descanso Elias não tivesse conseguido continuar a caminhar, teria feito alguma coisa pior com a sua vida, alguma coisa grave com a sua vida, ou então Elias teria sido confundido, teria visto Deus no terremoto, no barulho, no vendaval, teria visto Deus em qualquer outra coisa que não fosse a brisa suave. Talvez sem descanso, Elias não tivesse recebido a clareza que ele precisava para cumprir a missão de Deus para a vida dele. Então, o descanso no ministério de Elias fez toda a diferença para ele continuar a caminhada. É isso que eu percebo assim, como a bênção do descanso. Quando a gente percebe que o profeta utilizou, e Deus utilizou o descanso na vida do profeta para que ele tivesse clareza e paz para ouvir de Deus a missão que Deus tinha para a vida do profeta a partir dali. Eu acho que o mais irado dessa passagem é que Deus estava no silêncio, né? No vento. Exatamente. E o louco é que essa sacada que você teve, né? Que ele conseguiu distinguir que Deus não estava no barulho ou nas outras coisas, mas sim no vento, no silêncio, né? E é legal, Guto e galera que estiver ouvindo, a gente pensando sobre isso, porque às vezes a gente se acostuma com o barulho. Igual assim, talvez no seu ambiente corporativo, na sua empresa, no seu escritório, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, você já ouviu, não, eu gosto de trabalhar na pressão, eu gosto de trabalhar mesmo com prazo apertado, na pressão, com gritaria, eu gosto da pressão. E às vezes a gente se acostuma com a ideia de que não, eu tenho que ser pressionado para render. E a gente tem essa figura, a gente que acha que vai encontrar uma resposta no terremoto, vai encontrar uma resposta no vendaval, na chuva forte, vai encontrar uma resposta no buzinaço da cidade, na briga, na gritaria, quando a resposta de Deus ela veio de forma suave e no descanso também. No descansar em Deus, a gente entende a missão que Deus tem com a nossa vida dentro do contexto em que Ele colocou a gente. Legal. E é interessante que esse conceito do descanso, ele parte desde a criação, né? Quando Deus, ele cria um mundo em 6 dias e no 7º ele descansa. Ele institui o dia do descanso, né? Que é interessante porque a gente muitas vezes quer olhar para a lei como um princípio do descanso. Na verdade, a lei, ela normatiza, né, o descanso para os judeus. Mas o princípio do descanso, ela vem na criação. E é com base nesse princípio, né, que a gente vê Jesus fazendo uma desconstrução de algumas questões do sábado no Novo Testamento. Porque no sábado não era possível curar, não era para você ajudar. Mas aí Jesus aí começa a perguntar para os fariseus, mas espera aí, se vocês tiverem uma ovelha desgarrada, vocês não vão atrás dela, né? Por que eu não posso ajudar um desses meus pequenos, né? Mas o descanso, ele é instituído desde lá, e a gente vê também até a própria lei, os 10 mandamentos que a gente conhece, né? Lembrar do sábado para santificar.
Então, a gente tem aí o princípio do Shabá, né, do descanso, bem estabelecido na criação e nos 10 mandamentos. E aí a gente vê também outros sábados que surgem na Bíblia, né? Tem o ano sabático, que a cada 6 anos, né, tinha que parar de produzir a terra para deixar a terra descansar e dar fruto por si mesmo. E a gente, que isso aí está lá em Êxodo 25 ou 23. E Levítico 25 fala do ano do jubileu, né? Que é o ano onde, inclusive, os escravos, eles deveriam, judeus, né? Os escravos judeus deveriam ser libertos, as contas perdoadas e tudo. Então, o princípio bíblico do descanso, que nós levamos em consideração, é o princípio do descanso da criação, certo? Onde Deus trabalhou durante 6 dias e descansou durante 7 dias, ou no 7º dia. E aí vem a necessidade também da gente tirar um tempo de descanso para o silêncio, né? Como o pessoal falou aí. E é interessante que Jesus, ele fala, né? Quando você for orar, vai para o seu quarto, e até o pastor Carlos Queiroz, né? Peregrino, ele traz uma interpretação muito interessante desse quarto, né? Que é o quarto da bagunça. Então ele vai para o íntimo do teu coração, onde tem as confusões da sua mente, né? E se coloca diante de Deus ali. E ali no silêncio Deus vai te responder. Então o momento do descanso é o momento onde a gente vai dar uma pausa e descansar, colocar em ordem a nossa mente para poder a gente recomeçar as nossas atividades. E é incrível, João, até mesmo o descanso, determinar o dia do descanso, mas sem entender o Deus que é o descanso, vira um fardo. Porque era justamente esse o conflito de Jesus com os fariseus, que os fariseus conseguiram transformar até mesmo o Shabá, o descanso, num fardo de tanta regra que tinha para cumprir. E aí a gente pega o seu comentário, né, que tá, mas se a sua cria, se o seu animal cair no poço, você não vai tirar, se tiver alguém doente, você não vai levar. Então, até o descanso, quando ele é tratado só como um ritual, ele vira um fardo, porque a gente fica nessa assim, não, você tem que descansar, e o mundo às vezes cobra isso da gente, né, cara? Você tem que descansar. Aí, não, beleza, eu vou descansar. Então vai ver uma série, vai ver um filme, vai ler um livro, vai fazer não sei o quê, vai descansar. Não, estou tentando descansar. Mas até a ideia do descansar, sem entender que em Deus está o nosso descanso, ela se torna um fardo e ela consegue alterar a ideia do descansar, né? Tirar o cansaço. A gente pega o descansar, transforma ele num fardo e coloca ele nas costas. Muito legal. Eu fiz umas anotações aqui há um tempo atrás sobre esse tema, né? E aí, na minha pesquisa, aí eu descobri, né, que o Shabá, o descanso, ele é anterior à lei, né? Como acho que o João já falou aí, mandamento, mas ele é anterior à lei, né? E o significado dele basicamente eu não trabalhar e confiar que é Deus que vai trabalhar por mim, né? É Deus que vai colocar o pão na minha mesa. E aí eu encontrei um princípio social também interessante nesse descanso, é que não era apenas os patrões que descansariam, né? Os donos de terras, né? Os empregadores, mas também os escravos, né? Os servos, os animais e os estrangeiros, Deuteronômio 5, 14 a 15. Então, a gente sabe, né, hoje a gente vive um tempo de capitalismo que a gente trabalha direto, né? Ainda mais nessa época de precarização do trabalho, né? A galera dos aplicativos, do Uber, do iFood, que não tem mais direitos, né, de CLT, direitos trabalhistas, e os caras têm que trabalhar 14, 15 horas por dia para conseguir tirar R$2.000 por mês, né? Então, quem trabalha nesse regime, né, de que eu só recebo quando eu trabalho, ele experimenta algo que lá atrás, nos tempos bíblicos de antigamente, o trabalhador experimentava, porque se ele não trabalhasse,
ele não colhia, ele não comia, né? Então, é esse princípio que Deus está querendo ensinar para a gente quando ele diz que a gente tem que parar um momento para descansar. Porque nesse momento onde eu paro para descansar, além de ser um momento de autocuidado, que eu não sou uma máquina, que eu preciso parar, nesse momento que eu não trabalho, entendo que é Deus que vai suprir as minhas necessidades. É interessante que quando o povo de Israel estava no deserto, que Deus manda o maná, ele fala, ó, na sexta-feira, no sexto dia você pega em dobro, porque no sábado não vai cair. Deus provê o maná que não poderia ser guardado para o outro dia, no sexto dia podia ser guardado. E o que o povo fazia? Ia lá de manhã, no sábado, no primeiro, começaram o que eles já colhiam, juntando para o dia seguinte, não confiando que Deus ia prover. E aí, quando eles viram que Deus ia provia todo dia, quando foi no sétimo dia, eles foram lá pegar o maná e não tinha maná, porque Deus tinha provido na sexta-feira já. Então, a providência de Deus, né, a gente precisa confiar realmente que Deus vai prover. Isso também ajuda, né, indo na área que Reinaldo e eu, a gente conversou aqui também no podcast, que é a parte de planejamento, né? Às vezes até mesmo o trabalhador, que ele não tem carteira assinada, não tem seus direitos garantidos, mas ele precisa se planejar para ter o seu tempo de descanso, né? E a gente vê muito profissional liberal, médico, advogado, né, nesse período de fazendo seu recesso final de ano, mês de janeiro tirando 1 ou 2 semanas de descanso. É isso mesmo, buscar, né, se planejar para poder conseguir ter o seu tempo de descanso, não só um dia na semana, mas também de férias. Tem uma treta aqui, mano, eu vou jogar aí para vocês. Jeremias 17, 27. Eu vou ler aqui e aí vocês vão falar o que vocês pensam e tal sobre esse texto. Diz assim: mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como o dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios. Louco, né? Nesse texto aqui, Deus vai julgar Israel porque eles não guardaram o sábado. Mas dentro de tudo isso que a gente já conversou, faz sentido, né? Porque existia, primeiro, uma falta de fé, porque não confiava que Deus ia suprir. Então ele estava trabalhando no dia de sábado. Segundo, que não haveria uma dedicação do tempo para o Senhor. Aí terceiro, que tinha toda uma exploração do trabalho, né? Era uma parada, parece até atual, né? Exploração do trabalhador e tudo mais ali. E aí Deus prometendo julgar o povo que não guardou o sábado, né? Que não descansou, né? Deus bravo com o povo que não descansa, que não contempla, né? Que não tem essa contemplação, que não tem essa dependência. E é interessante que Jeremias, ele aponta para o pecado da desobediência e idolatria do povo de Israel já como sentença garantida ao cativeiro, né? Então não é aquele alerta de Isaías, né, de Miqueias dizendo assim, ó, meu povo se arrependa, né? Já é naquele sentido, ó, eu falei e eu vou cumprir. O fogo vai cair, as portas de vocês vão cair, vai ser tudo queimado porque vocês não me obedeceram. E aí o Jeremias 17 traz a questão do sábado, né, como a desobediência e a não santificação do dia que o Senhor tinha falado para guardar, né? Como sinal de desobediência. Por isso que o povo sofreu o cativeiro, foi por conta da desobediência, né? E desobedecer o sábado era um dos pontos de desobediência do povo de Israel. E é a grande questão também que a gente tem que buscar entender é que o profeta estava lembrando o povo, gente, ou vocês confiam em Deus, ou vocês não confiam em Deus. Se esse capítulo 17 mesmo, você pega os versículos anteriores, Deus estava lembrando através da vida do profeta tudo o que ia acontecer pela obediência do povo. Ó, gente, as pessoas vão vir e tudo vai ficar bom e vai ser legal e glória a Deus. Mas, se vocês não confiarem, se vocês não respeitarem o descanso, o pau vai torar. Porque ou você confia ou você não confia. A caminhada com Deus é sim ou não. E Deus está sempre lembrando isso. Porque também
Deus já tinha falado isso antes de Jeremias, Deus já tinha falado isso com o povo de Israel algumas vezes, né? Várias vezes Deus tinha falado isso com o povo de Israel, sobre a questão da obediência, sobre respeitar e sobre confiar nele como o grande provedor de todas as coisas. Então, ou confia em Deus como realmente aquele que é o nosso descanso e aquele que é o grande provedor, que nunca deixou faltar, ou a gente caminha segundo a força do nosso braço. Não, e o louco é que hoje parece que a gente está sendo condenado pelo nosso tanto de trabalho, né? A gente tá trabalhando tanto, se matando de trabalhar e sei lá, cara, o jeito que a gente vive, a gente é muito agitado, menos o Reinaldo que tá lá na roça, que tem qualidade de vida, né? Vai nessa não, vai nessa não. Você corre pra tudo, cara. Você sai correndo, é faculdade, é prazo, é trabalho, é trânsito e, sabe, é muito louco porque a galera tá adoecendo, né? Você vê essas doenças novas aí, burnout, né? As crises de ansiedade, de pânico, depressão. Mano, parece que se a gente fosse atualizar a Bíblia, essa passagem, esse princípio, né? É como se Deus estivesse falando, ó, descansa, segura tua onda aí, senão você também, a espada vai ser enviada para você aí, né? A espada, no caso, em forma de doença mental. Porque também, Guto, a gente acaba, um ponto importante, acho que você tocou, porque a gente acaba tratando o descanso como mais um item na planilha, no nosso planejamento da semana. Aí a gente coloca assim, descanso. Aí nesse dia do descanso, eu tenho que ficar assim, não, eu tenho que tirar esse dia para o descanso. E a nossa conversa é muito sobre isso, né, cara? Quando até o descanso vira um fardo, então eu tirei Deus dessa equação. Se o meu descanso ele está sendo um fardo para mim, a ideia de ter descanso, ela é para mim mais um fardo do que uma bênção. Então eu tirei Deus dessa planilha, eu tirei Deus disso, eu tirei Deus do planejamento, eu tirei Deus da ideia, porque Jesus ele fala sobre isso, ele veio para cumprir a lei, cumprir no sentido de encher, de dar um sentido completo para ela, até mesmo para o descanso, que os fariseus transformaram num fardo. Jesus diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, eu vim encher ela de significado, eu vim completar o sentido dela, porque vocês perderam nisso. Então, em Jesus a gente tem o sentido completo da lei. Em Jesus a gente tem o sentido completo do descanso, porque aí a gente percebe que, Deus é o meu descanso, Deus é o meu provedor, igual o Guto levantou esse ponto. Deus está cuidando de tudo, então em Deus eu sei que eu posso descansar, tirar o meu cansaço, não colocar mais coisa em cima de mim, com uma falsa sensação de que eu estou descansando, quando na verdade eu estou me cansando de outras coisas. Né? Eu lembrei aqui de um versículo, lembrei da música, né, do Diante do Trono, mas fui atrás do versículo. Está lá em Salmo 127, que eu abri aqui. Salmo 127, 2. Eu peguei aqui na NVT. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Muito forte. Só para dizer que eu achei muito legal quando alguém pesquisa, para saber que o cantor, ele cantou o que está na Bíblia, porque eu já ouvi gente falando, porque como diria Kleber Lucas, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não deu seu fruto. Então, você não é Fernandinho não, cara, que falou? Sei lá, Fernandinho, Kleber Lucas, Cassiane, enfim. Esse cara. Então, gente, às vezes o cantor canta que tá na Bíblia, tá, gente? Mas é isso aí. Vai, Cebola. Jesus. Não, mas é interessante essa parte que você falou, né? Que às vezes a gente vai descansar, ainda a gente acaba mais sobrecarregado, né? Sobrecarregados ainda, né? Ainda mais nós, né? Evangélicos, que nosso dia alvo, né? De adoração a Deus, assim, quem tira para ir à igreja, né? Que é o dia inteiro, é EBD, e tem o culto da noite, então, rapaz, fica o domingo inteiro na igreja, que era pra gente estar, às vezes a pessoa fala bem assim, eu só tenho domingo para dar uma
uma passeada com a família, eu trabalho a semana inteira, até 10 horas da noite. Mas aí quem trabalha no shopping, né? Às vezes a escala, eles revezam a escala no domingo, ou quem trabalha em supermercado, né? O supermercado geralmente fecha aqui no domingo, trabalha de segunda a sábado, e o domingo que ele tem ali para dar uma curtida com a família, né? Aí às vezes ele fala bem assim, hoje de manhã eu não vou para a igreja não, vou para praia, vou levar a família lá no sítio, vou levar não sei onde. Não, mas Deus vai me castigar, que hoje é o dia de adoração. Mano, Cebola, você tocou num negócio, cara, que eu nunca entendi, velho. Eu nunca entendi porque eu ia pra Bíblia, né, e, pô, falava de descanso e tal. Aí chega o domingo, é isso que você falou, cara. É domingo, pô, de manhã você vai pra escola bíblica, aí tem um culto. Aí se você trabalha, ainda em algum louvor, você fica até 1h da tarde ensaiando, mano. Isso fora dos períodos de evento, que Páscoa e Natal, quem é do coral se lascou mais ainda, hein? Porque tem ensaio do coral e vai intensificando. A galera do coral, é nóis, hein? Aí sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, que tem uma galera, a gente que tá na igreja há muito tempo, com certeza você conhece alguém que não aguentou mais, velho. Sabe? Que não aguenta esse ritmo, velho, porque, pô, vai matando a gente de trabalhar e cadê o descanso? Cadê a mordomia, né? E, Guto, pessoal, isso acontece hoje em dia muito com o novo crente. Eu tive algumas pessoas aí que acabaram, né, se aborrecendo, saíram da igreja, porque aconteceu? Elas trabalham nesse ritmo de supermercado, só que a família toda. Chegou no domingo, em vez de né, ter ido para a igreja, né, foram ter o momento de lazer deles em família. E ele até falou comigo, Fabrício, eu ia pro culto. Eu ia pro culto à noite, mas de dia eu queria curtir com minha família. Poxa, o diácono virou para mim, é por isso que meu domingo foi amaldiçoado, que infelizmente aconteceu um acidente lá com o carro dele, e aí ele teve um prejuízo lá e tal, o diácono virou para ele e falou, você teve um domingo amaldiçoado porque você não foi para a igreja. Eu falei, rapaz, não, irmão, pô, tem nada a ver isso não, e tal, até eu convencer o cara, e tal, ele falou, não, tá bom, eu vou voltar a ir pra igreja, mas naquela igreja lá eu não vou mais não. Deus tava com a lista de presentes, pegou, Cebola não veio, tome. Na verdade, entrou naquela linha de que a atividade na igreja, né, no domingo, quando ela deixa de ser algo prazeroso, que a gente faz com alegria, né, porque gosta, porque ama estar ali fazendo, isso se torna um fardo e se torna uma lei, e não o princípio do sábado, que é você desfrutar de Deus, né, da adoração, da comunhão com os irmãos, o tempo em família também. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de você estar nas atividades da igreja, até mesmo a gente como liderança ficar exigindo, né, que as pessoas estejam lá. Será que a gente não chega um momento, né, da gente revisar as nossas agendas dominicais para poder permitir que o pessoal tenha o seu tempo de descanso, né? Porque hoje está cada vez mais difícil as pessoas terem o sábado e domingo de descanso, né? Quem trabalha, mercado de trabalho, normalmente o pessoal está trabalhando sábado, às vezes no domingo. Então a gente ou então a gente tomar muito cuidado para que tenha, né, as escalas que respeitem o tempo de descanso. Porque já teve vezes, por exemplo, que eu e a Rita, depois de casada, a gente foi dormir na igreja. A gente morava longe, né, ficava muito cansativo ir e voltar. A gente levava a bolsa no sábado de tarde, colchão, dormia na igreja e só voltava para casa domingo de noite, depois do culto. Era legal, a gente curtiu um bom tempo essa demanda, mas depois a gente não aguentou mais e começamos a pisar no freio. Mas também é uma palavra de incentivo para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que se você tem essa atividade desenfreada, né, por mais que algumas lideranças não gostem do que eu vou falar, mas se está lhe cansando, se você está fazendo isso por obrigação, né, com medo de uma represália do Senhor, meu amigo,
esquece, vai descansar, faz uma escala, se compromete alguns domingos, se é algo que você gosta, mas não fica nessa loucura desenfreada todo domingo, porque senão você vai apostatar da fé, e que é pior do que você dizer que não vai participar da escala todo domingo. Tem dois casos que eu queria contar, né? A nossa pauta tá indo pro ralo e eu acho que é essa pauta que tá melhor do que a pauta que a gente escreveu. Dois casos, cara. O primeiro era de um jovem que eu pastorei há uns anos atrás. Mano, era o ritmo frenético mesmo, de igreja, de frenético, fazia um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Aí, pô, ele deu uma desanimada, aí eu fui perguntar pra ele, por que tá acontecendo, cara? Ah, velho, pra mim não tá dando mais não, é muito trabalho, tem que fazer muita coisa, né? Porque ele tava valorando a qualidade dele, e eu acho que a gente ensinou isso errado pra ele, que crente bom é crente que trabalha muito, né? Como eu era discipulado por mim, então ele ia no mesmo ritmo de trabalho que eu, só que isso estava matando o cara, e o cara, pô, ficou muito mal, ficou muito sugado com isso, cara. E outro caso é de um pastor que eu conheci há uns anos atrás, que ele assumiu um ministério aqui em Vitória, e uma das coisas que ele propôs para a igreja foi que a igreja desse para ele um domingo no mês de manhã para ele ir para a praia com a família dele, né? Eu não sei se está dando certo, não sei se ele está cumprindo mesmo, mas assim, a minha sensação como crente, eu fiquei escandalizado. Eu falei, como assim, cara? O que esse cara tá fazendo? E aí depois eu parei de pensar, falei, não vai durar cara, muito tempo, não. eu falei assim, cara, ele tem razão, ele tá certo. Porque a gente sabe como a família do pastor sofre, cara. Pô, não pode ir domingo na praia, não pode, sabe? É tenso, velho. E aí eu fico pensando, tem essas crises, mano. Essas crises com a igreja, do nosso domingo, que é tão pesado, né? E a gente bota para as pessoas que crente bom é o crente que se mata de trabalhar. E aí depois que o cara, às vezes ele só não tá dando conta mais dessa estrutura, né? E não desviou, ele tá cansado, né? E como é bom quando a gente consegue colocar isso para fora, externar isso. Porque, igual, atendi, logo que eu cheguei aqui na igreja de Domingos Martins, eu conversando com a moça, com o Reinaldo, ó, que ela tinha saído do Ministério Infantil, né? Aí, o Reinaldo, é o seguinte, de segunda a sexta eu trabalho com as crianças da faixa etária que eu trabalho no domingo na igreja. Então, o domingo é praticamente a extensão da minha semana de trabalho. E, sinceramente, eu não tô com paciência. Aí eu, mãe, então a gente tem um ponto. Você não tá com paciência? Então é isso, parou. E com muita paz no coração, né? Porque a gente liderança, crente, gospel, a gente coloca no povo a ideia de que, Deus não te chamou para ficar à toa, igreja é lugar de trabalhar, então se vira, arruma uma coisa para você fazer aqui dentro. E a gente acaba dando vida para essa ideia de que você tem que fazer muita coisa aqui, cara. Você não pode parar, você não pode estar parado igual um tubarão mesmo, você tem que estar em movimento o tempo todo, senão você vai morrer. Mas às vezes, assim, é só mesmo para pensar num contraponto. Será que essa ideia de que o crente tem que estar trabalhando o tempo todo não foi criado pelas lideranças porque para evitar do crente pensar em sair da igreja ou pensar em falar mal? Que crente que está ocupado não fala nada, crente que está ocupado não reclama, não faz fofoca. Crente está ocupado? Não, o crente ocupado, quando ele se ocupa demais, como a gente está falando aqui, não impede ele de falar mal, não impede ele de começar a furar uma escala do nada, não te dar uma satisfação e de ficar muito afastado. Eu acho que é a gente que está na liderança que realmente tem que repensar isso que você falou, de que não é para você ficar parado,
Mas eu também tenho uma opinião impopular, eu acho que a gente deve sempre falar assim, não, mas faz pelo menos uma coisinha, né? Para não ficar uma pessoa com 5 coisas fazendo e você fazendo 0. Pelo menos se você fizer uma, a outra pessoa que está fazendo 5 vai fazer 4. A gente já vai começar a dar descanso para o outro também. Mas eu acho que quando a gente fica mais cansado, acho que não impede da gente, de repente, sei lá, dar uma louca e sumir da igreja e falar igual uma menina respondeu um e-mail lá da igreja e falou assim, eu nunca mais quero ouvir falar dessa igreja na minha vida. A gente, tudo bem, me desculpa. Caraca, real, rolou isso? Rolou. Caramba, cara. É legal quando recebe uns e-mails desse e tem uma resposta automática programada. Agradecemos sua mensagem, participe com a gente dos cultos. Nossa. Deus abençoe. Que bom saber disso. Agradecemos seu feedback, mande mais. Nossa. Gente, realmente tem muita gente que acaba assim, né, sobrecarregando e não entendendo. No início eles falaram, né, de Elias, né? Ele falou, pô, não entendeu o que estava acontecendo com ele, foi lá para tentar subir, acabou não subindo no monte, entrando lá na caverna, e ali ele ficava viajando, pensando, não entendendo, né? Ficou ali viajando na vibe dele ali, não entendendo, né? Até indagando, poxa, eu fiz tudo, né, velho? Tá tudo trabalhando, né? Trabalhei, fiz tudo que você mandou, pô, eu ainda tô passando por isso ainda, e a gente às vezes não entende que a gente precisa desse momento, de um momento de parar, refletir, né, de ter um tempo de descanso mesmo, velho. Você tem que, como é que é, desanuviar, né? Amo esse termo. Que fica isso. Eu assim, que eu falo, que eu já passei por muitas e muitas coisas, né? Tenho trabalhado com lideranças aí desde praticamente dos 15 anos de idade. Então, eu já tô meio velhinho, tô com 44. Então, tem uma corrida grande aí. E nesse meio tempo aí, conheci pastores e vivendo em meio de pastores, junto com lideranças dali, de liderança daqui, e corre dali, e ouvi, assim, cada coisa, né? Caras falando, rapaz, os caras não tem vida não, mano. Os caras falam, eu quero esse negócio pra mim não, velho. A gente acaba... Tem uns caras que eu olho assim, que faz muita coisa. Aí eu falo, mano, como é que esse cara aguenta? Isso. Né? Aí pastor que nas férias tá lá mandando mensagem no grupo de WhatsApp sabe? Alô, meu pastor. Ô, velho, vai descansar, mano. Pelo amor de Deus. Larga essa cachaça. Não, a gente não é, velho. Rapaz, o Pet, um amigo nosso em comum, que falou, ele falou isso de púlpito uma vez, velho. Ele falou assim, a gente fala tanto de cachaça e tal, mas tem gente que isso aqui, igreja, é a cachaça dele. Maluco, né, velho? Mas tá certo. Mas ele tá pode certo. falar, né? O Pet falar um negócio desse, o pessoal, isso, fala a Deus. A não ser se na igreja dele teve essa receptividade, né? Moral, ele tem esse culhão. Não, mas assim... Não, lá na igreja ele tem moral, ele pode falar. Não, na igreja anterior, não era nessa, não. Na atual ele pode falar. Eu nem sei qual que é a igreja, mas a gente tá contando os podres do cara que não tá aqui, né? O mais legal é isso. Mas aí, pessoal, cara, eu ficava assim de bobeira, né? Aí uma certa vez eu fui vice-moderador da igreja, né? Aí o pastor, na correria, eu falei, aí ele ligou, poxa, eu tô com um problema aqui, vou sair do hospital, mas vou direto pra igreja, vou chegar na hora da pregação. Eu falei, rapaz, que viagem é essa? Que pregação que é? Aí, sua família, rapaz, você tá louco, rapaz? Não, eu ligo aqui para um brother aqui. Ali, João Marcos. Opa, ei, na hora, mano. Falei, então era isso, né? Que tu me ligava uma hora assim. Entendi. Rapaz, eu falava, irmão. Rapaz, ele falou, não, você tem certeza? O povo da igreja, eles vão reclamar comigo, eu não tenho ninguém para reclamar, então.
Vai acabar em mim. Porque é isso, Salve. cara. Porque é isso. Vai. Vice-moderador é subchefe de coisa nenhuma. Então é isso. Eu falava, não, pode deixar que eu vou reclamar com você, esquenta não. E aí, pô, pode. Eu falo, não, você tem todo o direito, tá em série lá, as pregações? Não, tá não. Ah, tranquilo, vai lá, vai passear, mas não posta no Facebook, não, irmão. Me ajuda. Você tá entrando em outro problema, João. Eu sei o que é isso. Tem vezes que eu saio com minha esposa, aí eu falo, ó, não posta foto não, hein? Ah, Porque- difícil. Juliana, difícil. porque senão, ó, pessoal, Não, é tenso. Parece que a gente não tem direito a descansar, velho. eu assim, acredito fielmente, cara, que todos nós, não tô falando só de pastor, mas tô falando do ministro de música, do cara ali que toca todo domingo, tem a igreja ali que só tem aquele, só tem o fulano ali de guitarrista, ali o fulano de baterista. Ô, mano, hoje não fica tá aí no gogó mesmo, velho. Dá um tempo aí vocês aí. Cara, a gente tem que hoje em dia, como igreja, no geral, a gente tem que pensar em todo mundo, cara. Que nós estamos vivendo num mundo capitalista que está arrebentando. Ou você é o melhor, ou o super melhor de tudo. Você tem que suga, cara. E eu não sei se nem olhei aqui o restante da pauta. Vai ter o restante da pauta aí, né? Que vai falar. Será? Não sei se vai ter. Vai mais Não, eu quero que entre. Eu protesto, eu quero que entre nesse assunto de férias da igreja. Aí vocês se viram a hora de entrar aí. Vou fazer só porque você pediu. Deixa lá. o João falar ali. João quer falar. Vocês falaram da questão, né, de sobrecarga, um irmãozinho fazer 5 coisas na igreja, né? A gente poder balancear. Sabe o que me vem à mente quando a gente vê poucas pessoas fazendo muitas coisas? É que será que essas muitas coisas são necessárias na igreja mesmo? Bom. Né? Olha! Será que isso é ser igreja? Será que a gente realmente precisa disso tudo para ser igreja? A gente precisa ter essa preocupação também. Eu digo isso por questão de experiência ministerial mesmo. Eu tenho aconselhado casais que vão se casar, eu digo para eles, tenham paz no coração de vocês, que nos primeiros meses vocês não vão estar enfurnados dentro da igreja fazendo um monte de coisa. Vão curtir o casamento de vocês, cara. É o tempo de vocês se conhecerem. Não faz isso não, porque senão daqui a pouco vocês vão querer e não vão ter esse tempo para se conhecer. Né? Porque outras demandas vão puxar. Se você está cansado porque tá sobrecarregado muitas coisas, qual é a coisa que você mais gosta de fazer? É isso. Então, pronto. É isso que você vai fazer. O resto, cara, pede licença, não. E se tá muito cansado ainda, dá um tempo. Tira um tempo sabático aí, vai descansar, vai esfriar a cabeça. Porque a igreja ela não pode ser sobrecarga para ninguém, nem para o pastor. Se o pastor está muito cansado, a igreja precisa dar esse tempo de descanso para ele. Né? Um mês não é suficiente, dá mais, 3 meses. Né? O ministério pastoral não é emprego para a gente fechar, que só pode dar 30 dias de descanso. Mas o pastor está precisando de mais tempo, a liderança da igreja está muito sobrecarregada. Será que a gente não pode aliviar as atividades da igreja? A gente está no projeto de plantação de igreja, para concluir minha fala, é uma coisa que eu tenho falado muito, pessoal. Pessoal, a gente está muito na paz aqui. A gente não precisa vir num ritmo frenético das nossas igrejas. A gente está começando agora. A gente tem que se preocupar com o que é essencial. Hoje, o que é essencial para a gente? Pequeno grupo, é trabalhar a formação de liderança, é cuidar das crianças. Pronto. Não tem gente para tocar no louvor. Canta no gogó, como o Fabrício falou. Vai sem instrumento. A gente tem que fazer o que tem. A gente quer fazer caminhada, quer fazer não sei o que. Não dá, então não faz. A gente quer fazer um culto em tal canto, não sei o que, em tal hora. A gente não precisa, eu brinco com o pessoal, mas falando sério, a gente não precisa fazer escola bíblica 9 horas da manhã. Certo? Amém. Quem inventou isso aí foi os americanos que vieram lá da Caixa Prego, que não vivem verdade. Há 100 anos atrás, né, João?
há 100 anos atrás. E outra coisa, as igrejas lá nos Estados Unidos, elas funcionavam, às vezes, eram 2 cultos, mas eram 2 igrejas diferentes. Uma de manhã e outra à noite. Não eram as mesmas pessoas que iam. Mas os missionários, eles viviam nessa rotina de ter culto de manhã e à noite. Então, a gente realmente precisa disso tudo. Será que a gente não está trazendo uma fadiga muito grande? As pessoas estão sentindo peso? Não, aqueles que vão com alegria de manhã, de tarde e de noite para a igreja, amém, continua indo. Mas no momento que tornar um fardo, a gente precisa repensar. A gente precisa desligar alguns ministérios. Eu lembro que teve um ano na nossa igreja que a gente queria copiar, não a atual, né? Algumas igrejas anteriores que eu fui membro. É tão bom quando a gente passa por algumas igrejas que o pessoal fica meio que boiando. Qual foi a igreja, né? Ninguém sabe. Mas a gente queria entrar na rede ministerial. Era um método americano, para variar, que a gente queria copiar. E simplesmente tinha tanto ministério para tão pouca, não gosto de usar esse termo, para pouca gente. Era muito ministério, que uma pessoa tinha que assumir 5, 6 ministérios. E aí eu comecei aquele negócio, cara, para que isso tudo? Para que isso tudo? Então, será que a gente precisa de um telefone amigo? Tem demanda aqui para atender telefone de quem está precisando aqui, né? Tendo CCV, né? Tendo Não, Valorização da vida. CVV, Centro de Valorização da Vida aí, vai ligar para lá, né? Homem. Então, é umas demandas que a gente criava sem ter demanda na vida da igreja. Por quê? Porque a igreja gigante lá de Fortaleza tinha essa demanda. E é interessante. Você entregou a igreja, macho. É isso que eu ia falar. Agora a gente já sabe, é Fortaleza. Não, já não é mais aqui não, Vitória, é então interessante que o pastor dessa igreja gigante, que tinha uma rede ministerial grande, porque tinha voluntários e demanda para isso, sabe o que ele disse uma vez que ele falou sobre férias, sobre descanso? Ele disse que na igreja dele não tem atividade no sábado, porque sábado é o dia de descanso da família. Inclusive da dele. Deus. Inclusive da dele. E sabe para que abrem a igreja? Para o pessoal fazer piquenique. O pessoal ir lá na área comum da igreja, na área verde, que tem parquinho, tem um monte de coisa lá, para fazer piquenique para as famílias. Então, a gente quer copiar dessas igrejas grandes, estruturadas, ministérios e tudo, para a gente trazer fadiga para os irmãos da nossa igreja, e não por demanda. Então, é a hora da gente, quando chega esse ponto do irmão estar cansado porque tem muita demanda na igreja, é a hora da gente repensar se a nossa estrutura não está trazendo mais cansaço do que benefício para a nossa comunidade. Ô, João, isso que você falou é muito bom, mas tem um outro lado. A gente tá falando da galera que tá sobrecarregada, e aí, assim, eu comecei a me preocupar com a galera que tava fazendo muita coisa. E aí eu comecei a falar pra pessoa, mas vem cá, você tá conseguindo descansar? Como é que você tá? Né? E eu comecei a falar pra pessoa ser mais criteriosa, né? Ah, não sai fazendo tudo só porque tem necessidade. Começa a se preocupar com sua vocação, a fazer uma coisa que Deus, de fato, vai te cobrar, né? O que Deus te responsabilizaria? Se você morresse hoje, Deus vai chegar para você e vai perguntar, e aí? Que você cuidou disso ou não? Né? Aí eu comecei a trabalhar isso com as pessoas. E aí, teve gente que se aproveitou disso para não fazer nada. Sim. Teve um sujeito específico que não fazia nada, ele saía de tudo, né? E com essa justificativa, tal, missões e não sei o quê. E missões era só fora da igreja, longe, né? E aí, juntando essa fala com outra... Sim. Não, não era tão longe, era fazer missões com as caravanas, né? Alvoroço. Essas paradas aí, da juventude, caravana, missionário, pacto evangelístico, não sei o quê. É benção, mas o cara só faz fora. Só faz fora, tem uma coisa errada. Mas não arado. Tem gente que é o superativo em tudo que não diz respeito à comunidade local. Né? Isso, é muito bom isso, é muito fácil. E aí uma fala que eu ouvi recentemente, não me lembro quem falou, se foi na igreja de Maruípe ou se foi na internet, é que algumas pessoas transformam o tal do ano sabático em ano safádico. Pior que é. Foi Maruípe, é isso não, né? Foi Natanael. Eu lembro
dessa frase, mas eu não lembro se foi lá na igreja, não. Porque ele vai tirar um tempo pra descansar e começa a fazer as tragédias, né? Tira as férias de Deus, né? Tira férias de Deus. E aí entra até na última pergunta, né? Aí, Uma das Fabrício, perguntas da chegamos aí, igreja. ó. A igreja Faz aí, João, faz você a pergunta. é o quê? A igreja funciona nas férias, né? Mas na verdade eu acho que essa daqui seria legal. A gente tira férias e a gente deve afrouxar a nossa espiritualidade, aproveitar para tirar férias da igreja também. E aí, Fabrício? Rapaz, eu acho o seguinte. Eu já fui dos dois lados, então eu posso falar bem. Já fui dos dois lados, eu posso falar bem. Eu já teve vez aí na minha juventude aí, eu falei bem assim, rapaz, chegou novembro, meu irmão. Eu liguei, virei a chave, falei que se lasque, só volto depois do carnaval, meu irmão. Cara, 3 Novembro, meses, irmão, 3 meses. O que eu fiz, o que eu não fiz, amém. Glória a Deus. Virei a chave e tal, o pessoal ligando, o que tá acontecendo, você tá afastado de Deus. Eu não, converso com ele todo dia, meu brodinho, na hora que eu vou dormir, e pá, meu melhor amigo. Pô, mas você não vê, né? Ah, isso aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mais ou menos assim, não, mas eu tô tirando umas férias aí, né, irmão? Que todo mundo, né, é passivo. Virou né? sonho da minha vida agora, Fabrício. Tirar 3 meses de férias. Passou novembro, só volta depois do carnaval. Meu sonho agora. Sempre Já assim, fiz isso, Guto, é legal. vocês assim que já me conhecem há algum tempo, e eu sempre sou aquele cara que vou de frente e tal, vamos e vamos fazer acontecer e não vai dar certo e tal. Não, vai sim, vambora. Rapaz, esse cara é maluco, velho. Esse cara tá pensando o quê? Vambora, Deus dá o jeito dele aí, a gente tá aí. E eu sempre fui assim, cara. Aí eu falei bem assim, quer saber de uma coisa, bicho? Agora eu vou curtir minha praia, eu vou dar meus passeios. E virei a chave, meu irmão. Só voltei depois do carnaval, rapaz. Tranquilão, levinho. Mas eu acho, hoje, entrou esse período de férias, dezembro, né? Que tem a virada de ano, que é o coral, né? A galera do coral se mata, essas coisas todas. Cara, eu acho que janeirão e fevereiro, assim, até o meado de fevereiro. Fevereirãozão. Marção, né? Até o meado de fevereiro, não escandalize não, irmão. Mas eu acho que só deveria ter o culto da noite mesmo. E assim, aquele culto bem suave mesmo, cara. Porque a gente já para todo mundo assim, porque nós somos batistas, o batista é como o João Marcos falou, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter ministério tal, ministério. Aí você olha lá, crianças de 3 a 5 anos, de 5 a 7 anos, aí vai dividindo. Rapaz, esse monte, rapaz, de ministério de criança. Começa de criança, imagina de adulto, cara. Você tá louco. Não, isso aí, cara, isso aí a galera, assim, a gente entende, todo mundo. Mas janeiro a gente já dá férias pro pessoal. Aí o pessoal que é do culto infantil vai pro coro, vai pro louvor. O pessoal que é do culto infantil vai pra portaria. Eu te falar, quem não sai, eu acho fica se lasca, velho, porque é muito difícil fazer qualquer coisa. Eu entrei agora em Maruípe, né, aí conversando com o Alisson, ele falou, pô, Fabrício, e aí, você está pronto pro louvor? Eu falei, rapaz, fevereiro eu tô, irmão. Já mandou a real, é isso aí. Mandei a real logo. Eu falei, irmão, em fevereiro eu tô pronto, que daí que vier. Você manda aí que eu mato no peito e domino. Ele, não, vamos. Não quer janeiro, não? Eu falei, rapaz, aí, né, cara, aí. Rapaz, eu fui fazer um congresso esse ano, em janeiro. Rapaz, não tem ninguém pra trabalhar, isso, velho.
Aproveitando Ei, que é porque tá no calendário, velho. Não, mas aí, cara, eu que eu tô falando, voltando aí, porque não tem, assim, essa necessidade toda, cara. E eu gostei muito da fala do meu atual pastor Marlon. Caraca, O mas cara é bom, né? O cara é bom. a palavra dele é desse jeito mesmo. A gente tem que descansar no Senhor, meu irmão, e deixar as coisas irem. E, cara, fazer com o que der. Ah, nossa, mas tem a bateria, tem o contrabaixo, tem não sei lá o quê. A gente precisa de 5 back vocals. Não, que... Bota... orquestra. Não. Vai ali, vai na cidade lá, compra o CD dos bolivianos lá, que fica tocando lá. Ah, meu irmão. Bota lá que vocês vão cantar, rapaz. Cantar. Rapaz. Fofone. Não sei se na cidade de vocês tem aí, mas aqui tem, aqui ali, os bolivianos tocando aqueles hinos da Toca arte. louvor na flautinha, né? Ih, rapaz, ixi, toca aquilo ali, irmão. Os velhinhos vão cantar num vigor, meu irmão, que vai até descer anjo subindo e descendo. Oh, tem essa não, rapaz. O pessoal fica na preocupação. Tem que ter, aqui. Descansa, relaxa. A gente tem que ter esse momento, cara. A gente tem que... Hoje o mundo tá uma doideira, tá uma loucura, cara. A gente vai ter... Fabrício tá lavando a alma aqui, né, velho? Tá... O coração vai sair leve dele. E olha que o Falei, psicólogo nem tá nesse episódio hoje. Faltou o psicólogo deu ninja na gente aí, cara. Mas tá, beleza. Aí eu vou fazer outra análise dessa fala aí do Cebola, né? Que janeiro é o mês que... É o mês que a máquina da igreja, ela diminuiu o seu ritmo. E aí, será que não seria um mês para a gente analisar quais são realmente as atividades que devem ser mantidas e que não devem ser mantidas? Será que não seria um mês a gente analisar, pô, aquela atividade não fez falta? Ah, pô, maneiro, cara, a gente teve um culto que foi só voz e violão, que massa, vamos repetir mais vezes? Fazer mais vezes para dar um descanso para a turma do louvor. Né? Só teve uma sala para as crianças com 3 tias e elas disseram que foi muito legal e tudo. Então será que a gente não poderia fazer isso mais vezes? Foi legal porque as crianças ficaram com os pais, né? A partir de uma certa idade, ficaram com os pais no púlpito e deu certo, elas se comportaram. Então será que a gente realmente precisa ter um ministério infantil funcionando a partir de até 12 anos? Será que a gente não podia diminuir a faixa etária? Então, eu acho que é um mês que ajuda muito, mas a igreja não faz essa análise. Por quê? Porque ela fez a agenda em outubro, novembro do ano anterior e tem que cumprir a agenda. Então, eu acho que a gente peca muito em não fazer essa análise em janeiro. Quais são realmente as atividades que elas precisam ser mantidas e aquelas que não fazem falta. Acho que um grande erro também... Muitas vezes, João, é porque a gente faz o planejamento do próximo ano no auge do nosso trabalho no ano anterior. Igual você falou, outubro, novembro, a gente está planejando o ano seguinte. Por que não? Porque a gente tem que se antecipar e tal. No auge, quando a gente está mais trabalhando no ano corrente da igreja, a gente está pensando no outro ano. Então, automaticamente, a gente pensa em mais trabalho. E eu quero dizer aí para você, cara, que está ouvindo, pessoa que estiver ouvindo, a obra, ela é de Deus. Bom, a missão de salvar o mundo é de Deus, tá bom? Então, a gente precisa entender isso. A obra é de Deus, tá? Porque senão a gente cria na gente esse pensamento de que, não, eu preciso estar, eu tenho que estar, e a gente se sobrecarrega nisso. E é muito legal esse desabafo de Cebola, nesse sentido. Porque a gente precisa entender, a gente precisa aprender com isso também, porque, assim, gente, a obra, ela é do Senhor, tá? E a igreja do Senhor, ela existe desde que Jesus veio ao mundo. A igreja do Senhor, ela existe há alguns anos já, tá? E ela vai continuar existindo. A mensagem do Senhor, ela vai continuar sendo espalhada e você não precisa se sobrecarregar e você não precisa entender isso como um peso. Então, se você se sente cansado, tem uma palavra de Jesus para você também, tá?
Jesus, ele chama você para caminhar mais perto, se você estiver cansado. Vinde a mim, está cansado. Você está cansado, Jesus te chama para caminhar mais perto. Ele não te chama para trabalhar mais. Ele não te chama para jogar tudo pro alto. Ele te chama para caminhar mais perto. Porque a obra do Senhor, como a gente está acabando de dizer, ela é do Senhor, tá bom? A gente é instrumento. E instrumento, se estiver desafinado, ele não produz uma música agradável de ouvir. A máquina, se ela não tiver com a manutenção preventiva em dia, ela vai parar. Eu aprendi isso quando trabalhei no porto. Se a máquina não para preventiva, ela vai parar para uma corretiva, porque ela vai dar defeito. Então a gente não pode esperar a máquina, esse corpo que Deus te deu, dar defeito, para a gente entender, eu acho que eu preciso parar um pouco, né? Como o João ou o Guto bem disseram também, a gente tem que entender o tempo do nosso corpo, o tempo da nossa mente, para todas as coisas, inclusive para descansar. Inclusive para descansar do que a gente entende que foi Deus que deu para a gente fazer. Inclusive disso também. Eu quero reforçar isso no seu coração. Você tem que estar preparado para abrir mão por um certo tempo daquilo que você entende que Deus te chamou para fazer por toda a vida. Se você entende que você está cumprindo seu ministério dentro do corpo de Cristo, tenha liberdade, tenha paz de parar um pouco de fazer isso. Se você entende que Deus te quer nisso por muito tempo, você precisa estar nisso inteiro. E estar nisso inteiro implica em estar nisso descansado, tá? Obrigado. É nóis. Nessa questão aí, a gente também tem que levantar a gente perguntou sobre afrouxamento, né, da espiritualidade. Se por conta do nosso descanso, que é necessário, a gente afrouxa a nossa fé, a nossa espiritualidade, é porque a gente está com um problema na lógica da máquina, né? Usando o exemplo que o Reinaldo deu aí. Então, é porque a gente não entendeu o papel da igreja, a gente não entendeu o papel do nosso voluntariado, o nosso serviço na igreja. A gente não faz porque a igreja precisa, a gente faz porque a gente glorifica a Deus por meio do nosso serviço, por meio dos nossos dons e dos nossos talentos. Então, se a nossa fé afrouxa, a nossa espiritualidade, ela fica mais folgadinha, né? Quando ela dá uma esfriada, né? O fogo, ele vai apagando, porque a gente para descansar, porque é necessário. Então, isso liga um alerta muito sério. E aí, aproveitando a palavra do Reinaldo, levanta a questão da gente se aproximar do Deus da obra e não simplesmente da obra. Levanta a questão de que a gente, quando se desconecta das nossas atividades, a gente precisa se conectar mais ainda com Deus. A gente até falou lá no começo, né? Quando você for orar, vai lá para o silêncio, né? Para o teu quartinho da bagunça. Momento de silêncio, você com Deus. Então, o momento de férias também, de descanso, é o momento da gente se conectar com Deus. E é extremamente necessário. Eu vou abrir meu coração também aqui, cara. Justo hoje que o psicólogo não tá na conversa, vocês estão querendo fazer desabafo. Pois é, cara. O Vinícius, ele sai de férias, ele até falou no último episódio que ele gravou, né? Ele visita igrejas, velho. Ele vai, igual ele foi lá na IBAB, foi não sei aonde, ele visita igrejas. Mano, eu não visitei igreja nenhuma, assim, pra congregar, né? Eu preguei em 2 igrejas nas férias, mas, velho, sabe o que meu coração tá precisando, assim? Tô precisando, se eu fosse hoje mudar a minha vida e para uma igreja ideal, que eu fosse ser membro, eu não ia querer uma igreja com uma programação pesada, velho. Eu ia querer uma igreja que eu sentasse em algo parecido com um sofá de uma sala da casa de alguém e conversasse, cantasse, compartilhasse. É isso que eu ia querer, velho. Eu não ia querer uma parada tão pesada assim, né? Talvez por isso que eu dei um ninja nas férias, né? Mas mantive meu devocional em dia, li bastante coisa, orei, foi massa também, minhas férias. Eu acho que eu não relaxei, não. Não afrouxei. Então, é justamente isso, Guto, que eu tava falando, que eu fiquei, assim,
né, dei esse ninja de 4 meses aí, virei a chave, às vezes a gente confunde, que muitos aí falaram assim, não, você tá afastado de Deus, essas coisas e tal. Eu falei, não, cara, não é isso, bicho. A gente tá, você falou, às vezes a gente quer ir numa igreja, eu ia em outras igrejas, mas você quer ir na igreja e sentar lá e foi o que eu falei pro meu tal pastor, eu falei, eu quero ser apacentado, cara, eu quero ouvir palavras chegando a mim sem eu estar cansado, sem eu estar oprimido, sem eu estar cansado, sem eu estar oprimido, porque às vezes você está ali no culto, você está ali preocupado, rapaz, eu vou cantar essa música e rapaz, eu tô lembrando, e ela vira onde? O refrão dela mesmo, e não sei lá o que, o pastor tá pregando, e você tá lá ensaiando na sua mente lá, velho. Eu já fui do louvor também, e eu atuei nas 12 posições do campo lá. Então aí você, cara, você fica ali pensando, e rapaz, e agora, né, o pastor vai chamar a gente para cantar no final, que música a gente vai cantar, e não sei lá o quê, e será que eu vou ter que falar? Será que eu vou ter que não sei lá o quê? Você fica ali, cara, trabalhando no culto e você não ouve, cara, às vezes a bênção que o Senhor tem para te dizer, que é o principal, que você vai no culto e você não está prestes a ouvir porque você está ali, né, oprimido, porque você tem que produzir, tem que trabalhar. Você falou, o exemplo do Vini, vai em outra igreja, sem preocupação nenhuma, senta lá, ouve, palavra vem. É isso que eu falo, é um momento assim de reflexão, de você realmente estar podendo absorver, ser renovado, ser restaurado, né? É aquele momento de férias, né? Então você está relaxado ali, você está ouvindo. Eu creio que nós todos devemos passar por isso. Não que seja 1 mês, 4 meses, né? Isso pode ser um final de semana, igual... Até porque você ficar 4 meses, você tem que voltar para a classe de novos membros, velho. Isso você aí. Já não lembra de mais Antigamente, nada, 3 meses afastado era exclusão. Mas aí a gente... Não, se você for dizimista, você não é não. Dá nada não. Não, mas... Dá nada. Te provo, se você for dizimista, não dá nada. Não mete, Se você ficar 4 meses sem ir na igreja, você não participa da cantata. Pronto. Pode ser. Bom, pessoal, agora a gente precisa caminhar pro final, né? Como é que termina isso depois de tanto desabafo aqui, depois de tanta coisa, né? Eu acho que... Como é que vocês terminam isso daí, cara? Era pra ser um programa sobre férias, acabou sendo um teologia do descanso, das férias. A teologia das férias. Eu queria dizer que, caminhando para o final, então, que, gente, não é para ser um fardo o nosso descanso. É incrível, parece uma ironia, não é? Mas não é para ser um fardo o nosso descanso. A gente falou, olha, Jesus convida a gente a caminhar mais perto quando a gente está cansado. E eu falei, e eu quero eu mesmo fazer esse contraponto, quando eu disse que, ou a gente confia em Deus, ou a gente não confia, e eu não quero que você se sinta culpado, porque, ai, meu Deus, eu estou com dificuldade de confiar em Deus, meu Deus, isso gerar um peso no seu coração, sabe? É o exercício. A Bíblia, a palavra de Deus, nos convida a lançar sobre ele tudo aquilo que pesa o nosso coração, porque ele está cuidando de nós, sabe? É o exercício do lançar. Lançar é diferente de deixar cair. Deixar cair, eu só abro a minha mão. Para lançar, eu tenho que fazer um esforço para cima. Então, a palavra do Senhor nos convida ao esforço todo o tempo de lançar para Deus tudo aquilo que nos deixa cansado, tudo aquilo que pesa a gente, porque Ele está cuidando, que Ele é o nosso descanso. Então, está muito difícil, está pesado, faz esse exercício de lançar para Deus tudo aquilo que te cansa, tudo aquilo que está pesando você, tudo aquilo que é fardo, porque Ele está cuidando, Ele sempre cuidou, Ele vai continuar cuidando, porque o nosso Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido, e a obra continua sendo dele. E o exercício do pensar, a gente tem que pensar sobre isso.
a gente tem se ocupado de fazer coisas para Deus e talvez esquecido de fazer coisas com Deus. Então, a gente está vivendo um ano novo e vivendo um ano novo a gente tem que pensar sobre isso também. Nisso pensai. Fique com Deus, galera. Considerando também que se o nosso descanso nos leva a nos afastar de Deus e da igreja, certo? É um sinal de alerta que a nossa espiritualidade está prejudicada. Então é assim que eu encerro as minhas falas por hoje, nesse episódio, tá bom, galera? Eu me despeço com Salmos 4:8. Em paz me deito, logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, esse descanso, essa segurança, nós temos que ter em Deus para termos toda essa vivência de poder estar ali naquele momento de a sós com Deus, ou numa igreja bem relax, saber aproveitar a vida com a família, que isso também, a família é instituição divina, cuidar da nossa família. Então, isso aí que nós devemos descansar e acreditar na segurança que o Senhor nos dá, que Ele cuida de nós. Amém. Eu só concordo com todo mundo e é isso aí, gente. Bora descansar. Descansar não é pecado. Isso aí. Eu ainda digo, se necessário for, falte uns cultos, vá à praia com sua família e tire férias. Esses dias eu falei, gente, qualquer dia vão matar culto pra gente ir na igreja luterana que tem aqui perto da nossa casa. O pessoal começou a rir, meu marido, nossa, matar culto. Eu falei, nunca matou culto não, nunca matou culto, tá vendo? Isso Filho de pastor não tem esse direito, não. Não tem. Isso forma o caráter do crente, matar um culto. Pra quê? Pra poder ir em outro culto. Não Coisa de crente, né? E é isso aí, gente. Tire férias, meta o louco no cartão de crédito, né? Mas descansa. Meu próximo descanso vai ser 4 meses em Guto, em cima de Pastor Marlon. Quem dera. Em novembro eu vou sair. Agora eu estou cobiçando 4 meses de férias. Falar, pastor, em novembro fala assim, fui. Vai em fevereiro. É isso aí, um abraço no seu coração e fomos. Cheiro, galera. Valeu, até a próxima, Deus abençoe. Isso aí, pessoal, espero que vocês gostaram.